bom é estarmos aqui. Aleluia. Hoje a gente trabalha no comércio, em contato com o povo constantemente, né, o dia inteiro, de pão e tal. Então, e hoje eu falei para minha esposa, quer saber de uma coisa? Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou para o monte, orar um pouquinho, e depois volto para colocar o pão para amanhã. Aí pensei, puxa vida, estava reclamando que a igreja estava fechada, hoje está aberta, eu vou para o monte, eu vou adorar a Deus lá na igreja. E saí correndo, até aconselhei ela que ficasse lá para me ajudar. Esse horário ela está colocando o pão para amanhã já, tadinha. E eu vim adorar. Pastor, muito obrigado pelo privilégio, que é sempre um privilégio falar de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, parece que todo crente, ele é bipolar, porque a gente está passando por uma prova, uma pandemia, vamos dizer assim, luta, e a gente pega o microfone e diz, eu estou alegre. Parece que a gente está, e é verdade, irmão, a nossa vida espiritual, ela não é abalada com as coisas da vida material. Amém? Amém? Mesmo que a gente sinta, mesmo que a gente chore, a gente vê coisas. Essa semana a gente levou um susto, porque o meu irmão mais velho, o pastor Herodes, e a esposa dele estavam acometidos, hoje já estavam bem melhor, graças a Deus, mas aí a gente vai levando esses sustos. Mas, todavia, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode tocar na nossa vida se Deus não permitir. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, quem já me viu falar em velório, parece que é até um eco. Toda vez que eu falo em velório, eu leio isso daqui. Mas hoje eu quero ler esses versículos aqui com os irmãos. Capítulo 4, a partir do versículo 13. O que eu mais gosto, o que eu mais quero falar é o 18, mas vamos ler esses 5 versículos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Querido Senhor, me use, Senhor, para pregar a Tua palavra, que eu possa transmitir uma palavra de alento e de incentivos para continuarmos na caminhada. É o meu pedido para a glória do nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns anos, mais ou menos 40 anos atrás, pastor Edson até testemunha de 2 coisas que eu quero contar aqui para os irmãos. Uma delas era de um rapaz que ainda na sua adolescência, teve a polícia correndo atrás dele, e ele caiu uma distância mais ou menos, permita-me usar o senhor, mais ou menos com uma distância como daqui neste moço, e o policial estava com 2 armas, e o policial, ele caído, o policial deu vários tiros nele, e não acertou, que foi o Hilton. O pastor Edson sabe disso. E alguns dias depois, o Hilton veio para a igreja, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, viveu na igreja, passou a sua vida na igreja, casou, teve 2 filhos. Depois de ter casado o Anderson, seu segundo filho, alguns meses depois, se eu não me engano, 2 meses depois, para 3, o Hilton partiu para o Senhor.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A vida do crente, ela está escondida com Deus. Nós que servimos ao Senhor, temos que entender que ninguém pode tocar em nós, se não houver permissão de Deus. Pastor, mas dói? Lógico que dói. Lógico que machuca. Nós estamos perdendo um amigo, ou um até breve para um irmão, e isto não é agradável, não é legal, mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Então, se Deus tem prazer na morte do justo, como disse o pastor Edson aqui, a morte desses servos do Senhor não é morte, mas arrebatamento. Um dia eu e você estaremos com o Senhor, e pode ter certeza, queridos, só vai partir por causa da Covid quem, se não tivesse Covid, iria partir de alguma maneira. A vida do crente não pertence à pandemia. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Se vier pandemia, se vier motivos que nos leve para o céu, glória a Deus, porque estamos esperando o arrebatamento. Seja o arrebatamento individual ou coletivo, nós seremos arrebatados. 3 coisas nós não vamos escapar. Uma delas é da velhice. A segunda é da morte. Se escaparmos da velhice, se escaparmos da morte, não passaremos sem a vinda de Jesus. O versículo 1 aqui, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Queridos, deixa eu dizer para você, eu me lembro quando o meu sogro, o meu filho e a minha esposa precisaram ir para Minas, e eu não pude ir. E quando eles chegaram lá, o meu filho, ele tinha ataque epilético, e ele passou mal lá. E a cidade onde a minha esposa morava quando solteira, não tinha um hospital que pudesse atendê-lo, e ela tinha que andar 100 quilômetros para ir até Montes Claros. E quando ela me mandou a notícia, eu não tinha condições de ir até Minas. Irmãos, era um desespero, era um sufoco. A minha esposa lá, a dificuldade, porque não tinha telefone celular, que nem se tem hoje. Eu estou falando de 30 anos atrás. E aí ela me ligava uma vez por dia para me dar notícia. Às vezes não me ligava para dar notícia. E aí a gente ficava aqui preocupado, o que está acontecendo? De repente, quando conseguia falar, era para falar: Josias, deposita mais dinheiro, porque eu gastei com táxi, porque eu gastei com remédio, porque eu gastei com isso, que eu gastei com aquilo. E a distância e a impossibilidade de estar ali perto me trazia um sentimento de fraqueza. Queridos, e eu sofria muito com aquela situação. Foram aproximadamente 40 dias nessa situação. Eu não tinha como ir, ela não tinha como vir. O menino melhorava, quando pensava que estava tudo bem, ele piorava de novo. E eu ficava aqui em São Paulo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A grande verdade é que a gente não quer perder ninguém. A gente quer estar aqui entre amigos, entre irmãos. A morte só precisa de uma desculpa. Ou seja, a igreja não pode temer absolutamente nada. A igreja tem que ser militante, triunfante, acreditar que a sua vida, só Deus tem o poder de arrebatá-la. Se tem uma coisa que o diabo não pode fazer, é tirar a vida de absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele tem a chave da morte. Jesus Cristo venceu o diabo. O homem pode ser bandido, pode ser o que for, o diabo não tem poder de tirar a vida dele. Só Deus permite, e a minha e a sua vida muito mais. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nos ama tanto que o seu nome
Está escrito na palma da mão de Deus. Consolemos, irmãos, não com notícia ruim, não com notícias de jornais o dia inteiro, porque morreu aqui, porque tantos mil, porque isso, por aquilo, mas consolemos com essa palavra. Se porventura um de nós que estamos aqui fomos acometidos e partirmos, pode ser eu, a palavra é até breve, se não vai acontecer agora, vai acontecer o ano que vem, vai acontecer daqui 2 anos. Uma coisa é certa: o céu vai se abrir para receber você, o céu vai se abrir para me receber. A igreja tem um endereço, e o endereço é o céu, a moradia é o céu. Jesus disse que Ele tem morada para mim e para você. É difícil falar isso. É quando Jesus ia subir para o céu, ele se reúne com os discípulos e diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Como não turbar o coração? Se aquele que multiplicava pão e peixe estava dizendo que ia embora, como não turbar o coração? Se aquele que abria os olhos ao cego estava dizendo que ia para o céu, como não turbar o coração, se o maior mestre de todos os tempos estava dizendo: eu vou deixar vocês, eu vou subir para o céu. Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, parecia dizer no velório para alguém: não chore. Não é esta a palavra que a pessoa quer ouvir, mas esta é a realidade. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não foi vítima? Não foi, irmãos. Talvez eu tenha tido, não senti sintomas, mas por trabalhar com o povo, talvez eu até tenha passado e não senti nada. Não é por isso. Eu estou falando porque a esperança da igreja não é a formatura do filho, a esperança da igreja não está no carro novo e na casa que nós moramos, a esperança da igreja não está na vacina, a esperança da igreja não está na cura para este mal, a esperança da igreja está aqui. Quero que a igreja se console, aleluia, com essas palavras: consolai-vos uns aos outros. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu vim consolar a igreja de Deus e dizer: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Pode ser hoje. Pode ser hoje que Jesus arrebata a igreja, oxalá que fora. Oh, aleluia. Oxalá que o Senhor viesse nos buscar nos dias de hoje e arrebatasse a igreja. No meio de pandemia, não tem problema. Por que eu falei do Hildo? Que a pessoa tirou e não matou, porque ninguém pode tirar a vida. Eu tenho um outro também testemunho, que mostra o quanto a vida do homem está na mão de Deus. Sua vida, serva de Deus, está na mão de Deus. A sua vida está na mão do Senhor. Não tem mais, estás quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia, isso vai passar, daqui a pouco nós vamos estar dando testemunho e dizendo: bendito é o nome do Senhor. Outra pessoa foi um jovem também, conhecido do pastor Edson, porque nós congregamos junto, isso, e congregamos no Portela. Ana Lúcia também, a pastora Ana Lúcia, que carinhosamente a gente chama de Lucinha. Nós tínhamos um jovem lá na igreja chamado Vlamir. Vlamir era um dos meninos mais bonitos daquele grupo de jovens. E o Vlamir um dia caiu do trem. Contar o testemunho do Vlamir é até difícil, porque a maioria das pessoas não acreditam. O Vlamir bateu a cabeça na plataforma
do trem. E o cérebro dele saiu da cabeça. Eu nunca vi falar um negócio desse. Colocaram um produto, o cérebro dele colocaram um produto para consumir areia. E quando a notícia chegou para a gente na igreja, é que o Vramir tinha morrido. Que o Vramir tinha caído do trem, batido a cabeça na plataforma e morreu. Só que o Vramir não morreu. E os médicos disseram, ele não vai viver. Mas ele viveu. Depois o médico chamou o irmão Joaquim e disse, olha, se esse moço viver, ele nunca mais vai ser normal. Ele vai ficar em cima de uma cama pro resto da vida. E vai vegetar. Ele não vai falar, não vai enxergar, não vai andar. Nada disso. Mas o Vramir saiu daquele hospital. Ele não morreu. Ele não ficou cego. Ele não ficou paraplégico, não ficou louco. Os médicos disseram, esse moço nunca vai poder casar. Ele casou e teve 4 filhos. Um dia o Vramir estava na cadeira de roda na casa dele. Eu não sei se o pastor Edson lembra desse detalhe. A irmã Dolores estava na cozinha, lavando louça, e o Vramir na cadeira de roda. E o Vramir começa a se mexer na cadeira sozinho dentro de casa. E ele levanta da cadeira e começa a dar alguns passos. O desespero da família volta para a cadeira. E a insistência do Vramir. Resumindo, o Vramir enxergou, falou, casou, teve 4 filhos, teve uma vida, aposentou, deixou a mulher com aposentadoria, deixou 2 casas e partiu para o Senhor também 1 ano antes do Hilton e foi morar na eternidade com Deus. Viveu 38 anos depois do acidente. Se Deus pode pegar um homem jogado na terra, com o cérebro fora da cabeça e da família, e dar uma vida normal, quanto mais para você, meu querido. Não se desespere, mas tenha esperança, porque o Senhor me trouxe aqui esta noite. Eu nem imaginava pregar, mas eu vim dizer para você, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Shuri me canta, Rabassuri Comanai. Aleluia, aleluia. Pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor. Pode adorar ao Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Deixa eu dizer que o mesmo Jesus que um dia foi tirado, aleluia, da terra e subiu para o céu, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Não há motivos para naturalmente sairmos daqui saltitantes. Não, eu não sou ignorante acerca da realidade, do que está acontecendo. Eu procuro ficar meio ausente. Acordo de manhã, 5:30 da manhã, é quando eu acordo. Desço para a padaria, adianto um pouco as coisas ali, volto, ligo a televisão e sento para tomar o café. Assisto 10 minutos de jornal, desligo a televisão, volto para a padaria e chega. Às vezes estou dentro do carro, coloco ligo, a hora que ligo o carro, o rádio já liga, né? Começa a tocar alguma coisa, eu procuro uma música evangélica e procuro ficar o mínimo ligado a respeito dessas coisas. Nós somos produtos do meio, nós somos fruto do que nós vemos e do que nós ouvimos. Procure acordar de manhã mesmo nesse jeito. Acorde de manhã e leia a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia esses dias, até porque a gente tem que ocupar a vida da gente com Deus. Estou em 1 Samuel, quero ver se termino daqui uns dias, ou até o final do ano, todo dia de manhã. Leia a Bíblia, ore de manhã. Nos seus tempos, dentro do carro, na sua casa, em vez de ficar ouvindo estatísticas, coloque hino, adore ao Senhor, entre em comunhão com o céu, entenda que a nossa moradia é o céu, a nossa esperança é o céu. Eu não quero ir muito além, porque eu não sei exatamente quais são a programação de final, até corri o máximo que pude. Eu quero terminar essa palavra dizendo,
Eu poderia ficar aqui, mesmo que esse vozeirão que eu tenho, mas quem me conhece sabe, a pilha não acaba não, a gente vai longe. Mas eu quero terminar, até para dar tempo do pastor fazer o que tem que ser feito, anúncio e tudo mais. Mas eu quero terminar repetidamente dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Saia daqui cheio de esperança, dizendo: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe a igreja. Graças a Deus, né, irmãos? O Senhor nos mandou um pão quentinho do céu. E o pastor Josias, nós somos desde muito tempo, ele falou 40 anos, né? Fica revelando o nosso tempo. Há 40 anos! Que coisa, pastor Josias, já parou para pensar nisso? 40 anos, olha só que experiência de vida, né? E fica um pouquinho, por favor. E a congregação do Jardim Portela, irmãos, ela foi um laboratório, Márcio, de poder, de milagres. Eu queria até pregar hoje sobre milagres, pensando em tudo isso que nós vivenciamos no Portela. O mesmo Wilton que aceitou o Senhor Jesus, eu tinha aceitado há pouco tempo, era novo convertido. E ainda não estava nem de olho na Lucinha, né? Estava meio ainda, não estava de olho na filha do Monjação. Mas teve um culto de jovens que o Wilton sentou à frente, Josias, que o Josias que evangelizava, Josias é o que fazia ali aquele trabalho de corpo a corpo para ganhar essa alma para Jesus, e graças a Deus por isso. E o culto começou, eu sentado 2 bancos atrás, né, o culto transcorrendo, até que entra 2 rapazes suspeitos. E eles dão um jeito de sentar entre o Wilton, cada um fica de um lado. E aí tudo bem, a gente está ali atrás, como eu sou um pouco desconfiado, né, eu já olhei assim e falei: tem alguma coisa estranha, porque eu sabia de onde o Wilton tinha vindo. Né? Aí tudo bem, aí de repente um faz assim para o Wilton, mostra uma arma e fala assim: ó, isso aqui é para você depois do culto. Eu, novo convertido, vendo essa cena, eu fiquei ali: meu Deus, e agora? O que vai ser? Será que esse rapaz vai dar um tiro aqui na igreja, vai matar o outro aqui dentro da igreja? E o culto transcorrendo. Quem era o dirigente? Era o tio do pastor Sérgio Leite, que eu não lembro o nome dele agora, um gordão forte. E foi lá, ministrou a palavra, Décio, ministrou a palavra, e quando faz o apelo, quem é que vai para frente chorando? Os 2 rapazes que entraram armados foram para frente, aceitando Jesus. Saiu ali do culto dizendo para o Wilton que ia tirar a vida dele, mas que sentiu alguma coisa tão diferente naquele culto, que eles abriram mão, deixaram de lado. Então foi uma igreja, irmãos, uma congregação, que foi um verdadeiro laboratório de aprendizado, de ver cegos enxergar num culto que nós tivemos ali. Né? Então, foi um momento assim que Deus realmente foi formando os valores para a obra do Senhor. Né? Por isso que eu disse para você, outro dia, está com saudade de ouvi-lo pregar. Né? E vou dizer aqui que acho que você foi o primeiro obreiro do campo a pregar na sede, na época do pastor Perácio Grilli, um grande congresso. Queridos irmãos, vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Josias, toda a sua casa e família. E a gente fica feliz com essa palavra. Consolai-vos vós, né, todos vós, com essas palavras. E é verdade, irmãos. A igreja, nos últimos anos, de modo geral, ela foi preparada para prosperar na terra. Casa, carro, emprego, formação. Ultimamente, nas últimas décadas, essa teoria da prosperidade formou essa consciência que você tem que ser abençoado aqui. Mas nós somos abençoados de qualquer forma, nós somos abençoados aqui. E vai esquecer